continuem em oração, para que eles tenham um regresso abençoado, que o nosso Deus continue abençoando os veículos e que eles possam vir em paz e segurança. Amém? Só para saber se estamos em família, há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante a sua mão, por gentileza, se for a primeira vez. Temos é tua afilhada, né? É, Amanda? Sua afilhada, a afilhada da Amanda é a primeira vez. Seja muito bem-vinda. Existe mais alguém que é a primeira vez aqui na igreja? Não? Amém. É Sandra, a primeira vez? Então, meus amados, hoje nós teremos uma pregadora especial aqui essa manhã. Eu quero chamar a pregadora desta manhã, a diaconisa Rosane, da Igreja Nova Vida de Freguesia. Eu gostaria de fazer uma oração primeiro. Para quem não sabe, né, eu não tive esse privilégio de servir aqui a Igreja de Vila Isabel ao lado dela, da família abençoada, o pastor Anderson Moreno, a filha Juliana. Eu não tive esse privilégio, mas saiba que o pastor mandou um abraço, a diaconisa mandou um abraço para a senhora e disse que seremos muito abençoados pela visita da senhora aqui. E já sabemos que Deus usará a senhora. Estenda a sua mão para cá, por gentileza. Vamos fazer uma oração pela vida da diaconisa. Pai amado, em nome de Jesus, agradecemos a visita aqui da sua filha, Pai, que tanto te serviu neste lugar. Pai, que honra receber a tua filha agora como pregadora e ministra da sua palavra. Pai, que o Senhor a abençoe como vem abençoando o pastor Anderson Moreno, a sua filha Juliana. Que o Senhor continue abençoando e ministrando em corações na Igreja Nova Vida de Freguesia. Nós já profetizamos lá, Pai, bênçãos sem medidas, crescimento da membresia, Pai, e o crescimento da tua obra naquele lugar. E a tua filha tanto frutificou aqui, Pai, com a sua família, que lá seja em dobro, Pai, em nome de Jesus. E sabemos já que o Senhor irá ministrar o coração da tua filha e que ela seja agora usada em nome de Jesus, que ela seja instrumento usado pelas suas mãos e que através da boca dela, Pai, o Senhor fale conosco, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Uma alegria imensa estar aqui. Toda vez que eu retorno a esta casa, eu me emociono. Então, se eu chorar em alguns momentos, não se escandalize com relação a isso. Mas essa casa é um celeiro. Nessa casa nós somos ricamente abençoados, ministrados pela palavra do Senhor, dia após dia, pelo anjo desta igreja, o meu amado pastor Alexandre Gama, um homem e a sua família, uma família extremamente amorosa, extremamente zelosa, extremamente cuidadosa. Temos aqui homens e mulheres preciosos de Deus. Temos o nosso missionário Flávio Franco também, que é uma enciclopédia abençoadora, um homem revestido de tamanha humildade e compartilhar os riquíssimos conhecimentos da palavra, dos contextos históricos. Então, essa casa é definitivamente um celeiro espiritual, onde Deus colocou a sua mão para capacitar a todos nós que adentramos por essas portas e somos aqui ministrados, abençoados e acolhidos por essa igreja. Amém? Então, amados, nessa manhã em que coube a mim trazer a ministração da palavra, o pastor Alexandre Gama me ligou e na sexta-feira, solicitando essa honra, né? Porque é uma honra esse púlpito onde ele ministra, onde homens tão valorosos de Deus trazem a palavra. Ele me pediu para trazer, eu falei assim, puxa, Vila Isabel, aí já dá aquele friozinho na barriga, por conta de toda a emoção, por conta de toda a história que passa pela nossa vida, né? Pela nossa mente. E também por conta de saber o quanto vocês são conhecedores da palavra de Deus, né? E o quanto vocês são crentes bereanos que meditam nessa palavra, porque assim são ensinados e assim são instruídos aqui. E aí eu pensei, puxa, eu vou levar uma mensagem que eu já tenha pregado. Mas qual não foi a minha surpresa ontem à noite, quando o Senhor falou, não, leva essa palavra. E aí eu preparei essa ministração ontem à noite,
E estou trazendo aqui para os irmãos, porque eu creio que é isso que o Senhor quer falar aos nossos corações. É isso que o Senhor quer trazer para as nossas vidas essa manhã, como igreja de Cristo aqui reunida. E assim eu convido aos amados que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, no verso de número 32. Efésios, capítulo 4, verso de número 32. Paulo escreveu essa carta a essa igreja que foi fundada por ele na sua segunda viagem missionária. E nessa carta, Paulo instrui a igreja quanto aos recursos espirituais que são concedidos aos cristãos. Efésios 4, 32. Ele instrui a igreja de Éfeso quanto aos recursos espirituais que os crentes, que todos nós cristãos, quando declaramos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, recebemos a fim de cumprir os propósitos de Deus por intermédio das nossas vidas. Então, amados, guardem no seu coração essa fala de que nós temos recursos espirituais que nos foram concedidos por Cristo Jesus, a partir do momento em que nós declaramos ser Ele o nosso único e suficiente Salvador. Nós não devemos esquecer isso em momento nenhum. E a palavra que eu vou trazer hoje, ela fala sobre perdão. Então vamos, 4:32 de Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glórias a Deus. Já foi feita a oração aqui, eu não vou orar novamente, mas olha o que a palavra nos revela essa manhã. Ele diz que nós, como cristãos, devemos ser benignos, compassivos e perdoar-nos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Então, Deus se fez carne, Cristo largou sua divindade, veio como homem, cumprir o propósito para que todos nós pudéssemos ser perdoados. Ele nos lavou, nos redimiu, nos comprou por alto preço, o preço do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E nós não devemos nos esquecer disto em momento algum, porque neste momento, lá na cruz, fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Então, amados, perdão, a gente vai começar aprendendo aqui que perdão, ele é um mandamento. Perdão não é algo que você vai sentir, você vai estar preparado para perdoar. E Cristo nos ensina que perdão é mandamento. E Paulo aqui, que estava orientando a igreja de Éfeso, ele deixa isso muito claro, é explícito. Paulo é extremamente explícito. E ele diz, perdoando-vos uns aos outros. Então, a primeira coisa que a gente vai aqui guardar para nós é que perdão é mandamento. Perdão não é uma coisa que a gente pode escolher porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas não é algo que a gente precisa estar preparado para fazer, ou, não vou dizer que perdoo, mas dentro de mim eu não perdoo. Não, você precisa dizer que perdoa, porque o Senhor Jesus, se nós somos cristãos e libertos pelo sangue de Cristo, nós devemos abrir e liberar o perdão aos nossos irmãos, aqueles que nos afrontam. Então, nós devemos praticar. Perdão é exercício, perdão é prática. Dia após dia, nós vamos exercitando isso. E aí, como nós temos dons espirituais que nos foram concedidos no momento em que nós declaramos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando a gente libera uma palavra de perdão, nós somos abençoados porque nós nos aproximamos de Cristo, do exemplo de Cristo, do modelo de Cristo. Então, por que eu estou falando que perdão é mandamento? Além dessa passagem que nós lemos aqui em Efésios 4, a gente vai ler lá em Mateus 6:14. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, no verso 14. Essa passagem é uma passagem, assim,
inicial, introdutória do ministério de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 6, verso 14. O que a palavra nos diz? Mateus 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ensinamento básico que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu no momento em que Ele deixou o modelo de oração. O modelo de oração. Ora, o que é oração? Oração é quando nós nos relacionamos com o Pai, quando nós nos colocamos diante dele. E Cristo, no seu ministério terreno, ele nos orientou e deixou um modelo de oração, que foi esse modelo da oração do Pai Nosso, que é uma oração que a gente não deve repetir isso aqui, mas é um modelo, né? Então, assim, ele diz aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Logo, cremos que se estamos em unidade, se fomos reconciliados com Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, e devemos ser, como a palavra também nos diz e nos orienta, imitadores de Cristo, o Senhor Cristo em carne, quando ele viveu sobre essa terra, ele deixou esse ensinamento como um mandamento. Perdoe aos homens as vossas ofensas, e o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, a gente pode reconhecer também que perdão é um ato de obediência, porque tudo que o nosso Pai deixou descrito neste livro sagrado para nos instruir, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos renovar, é instrução que nós devemos, como cristãos, procurar seguir dia após dia. Nós temos livre acesso, e glórias a Deus por isso, porque existem nações onde é impossível, é perseguição, é morte, abrir a Bíblia, ter a Bíblia em casa, e nós temos o livre acesso a essa palavra de instrução. Então, que o Senhor nos aperfeiçoe dia após dia, para que os seus planos perfeitos se cumpram por intermédio das nossas vidas. Então, amados, perdão é um ato de obediência. Devemos, sim, perdoar. Jesus deixa uma instrução muito clara aos seus discípulos. Só que assim, falando é fácil, né? Parece ser muito fácil, muito simples. Aí vocês devem, né, estar pensando, caramba, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe qual foi a afronta que fulano me fez, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Realmente não sei, mas Cristo sabe. E como eu falei, amados, perdão é prática. Então, nós devemos praticar dia após dia. E qual a melhor forma de fazermos isso? Porque se é mandamento, e se ao fazermos nós demonstramos que estamos sendo obedientes à instrução que Cristo Jesus trouxe para nós e deixou como modelo aqui descrito neste manual de vida, se é assim, como nós podemos fazer? Nós precisamos ter isso sempre em nossa mente. Então, perdão é planejamento. Perdão não é sentimento, ele é planejamento. Ele é decisão consciente. A gente precisa decidir, porque nós devemos apresentar o nosso culto racional ao Senhor. Nós somos seres racionais. De todas as criaturas de Deus, nós somos as únicas criaturas que têm o livre-arbítrio, que não agem por instinto. Ora, nós recebemos tamanha graça do Pai para que nós possamos exercer essa consciência por intermédio da libertação da nossa mente pela palavra que o Senhor nos deixou descrita e prescrita, prescrição de vida, e de vida onde nós teremos alegria, gozo e paz.
porque é esse o propósito de Deus aqui na terra. E como cristãos que devemos refletir a luz do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos exercitar dia após dia. E quando meditamos na palavra e nós reconhecemos e temos o mover do Espírito Santo que interage, que intercede por nós, nós temos os nossos olhos espirituais abertos e nós podemos compreender e a partir daí iniciarmos essa ação, esse planejamento e tomarmos esta decisão de perdoar, mesmo que dentro de nós esteja doendo muito, mesmo que o nosso homem natural diga, não, mas é fulano que tem que me procurar, não, mas essa situação foi fulano quem provocou. Amados, nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, nós fomos libertos, não foi para a escravidão. Então, a gente não deve se submeter novamente ao jugo da escravidão, porque quem não perdoa carrega peso, quem não perdoa carrega sofrimento, quem não perdoa arrasta diante de si da sua vida e traz consequências muito graves para a sua vida, para o seu viver, e não só para si, para as pessoas que estão ao seu redor também. E isso nós também vamos aprender nessa manhã, porque assim o Senhor falou. Então, nós acabamos de aprender que perdão primeiro é mandamento do Senhor para nós. Em segundo lugar, perdão é obediência. Nós devemos obedecer. Se nós nos dizemos cristãos, pequenos Cristo, cumpre a nós seguirmos o seu modelo, o modelo que ele deixou para cada um de nós, transformando-nos, como Paulo deixou escrito em Romanos, pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai com as nossas vidas. Se nós não perdoamos, nós estamos nos distanciando das nossas bênçãos. Então, amados, perdão é obediência, perdão reflete unidade. Se quando levantamos a mão para o Senhor, declarando que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e aí neste momento o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos, e como filhos, herdeiros. Amados, grande libertação nós recebemos neste momento, mas o Senhor, com o dom que Ele nos concedeu de discernimento e com os seus atributos divinos, que Ele também nos comunicou alguns dos seus atributos divinos, e por isso, tamanha inveja o inimigo tem das nossas almas, porque nós somos criatura de Deus, mas nós somos filhos de Deus. Ele nos concedeu, Ele nos adotou como filhos, e nos concedeu, como nós vimos no início, que Paulo orientava a igreja de Éfeso sobre os atributos, os recursos espirituais que são concedidos a todos nós que somos declarados filhos de Deus. Então, amados, que nós tenhamos consciência de que naquele momento que nós levantamos a mão e declaramos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, grande passo nós damos no mundo espiritual. E nós passamos ali, definimos ali a nossa paternidade, a quem nós servimos, quem é o nosso Pai, quem tem poder e soberania sobre as nossas vidas. Então, amados, a partir deste momento, nós devemos procurar nos desenvolver segundo este manual de vida que Cristo nos deixou aqui nesta terra. E o perdão é uma destas instruções que Ele nos deixou aqui. Então, amados, continuando, perdão é decisão. E aí, vamos lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no seu verso de número 13 e 14. Filipenses 3, versos de número 13 e 14. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, Paulo, homem ousado, e aqui ele está instruindo Filipenses e está avisando sobre os falsos mestres, mas aqui nós estamos falando do nosso próprio crescimento espiritual e da orientação que o Senhor nos deixou. Ele diz, ele não julga
haver alcançado nada. Ele sabia que ele dependia de Deus. E assim, quando nós decidimos perdoar, nós também devemos crer e saber, quando a gente sentir aquela dor dentro do nosso coração e a gente pensar, né, vier aquele pensamento à nossa mente, eu não estou pronto para fazer isso. Eu não estou preparado para fazer isso. Paulo diz aqui, eu não julgo havê-lo alcançado. Amados, quando vier essa voz, você rechaça imediatamente, no nome santo e poderoso de Jesus, porque Paulo continua e diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e isso é o compromisso que o Senhor quer de nós, porque somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Então, nós devemos esquecer as ofensas, esquecer as afrontas, porque, ora, se não fosse assim, se o Pai, como exemplo maior, não tivesse nos deixado esta orientação, hoje nós não estaríamos aqui, livres do jugo de escravidão. E essa voz que vem e diz, não estou preparado, é o inimigo querendo anular o sacrifício de Cristo na cruz, que já nos aperfeiçoou em amor, por intermédio de Cristo Jesus. Então, amados, você não precisa estar preparado, se sentir preparado, porque é Cristo, é o Espírito Santo que habita em você, que te capacita para exercer o ministério do perdão. Então, perdoe, libere o perdão, traga à sua memória aquilo que está te doendo, aquilo que está te machucando, aquilo que você tem aí na sua mente, porque às vezes existem coisas que foram tão lá atrás, amados, que a gente joga no nosso inconsciente, a nossa mente joga no inconsciente, mas nós vivenciamos isso e nós trazemos isso para a realidade em ações e atitudes nossas cotidianas, que às vezes ferem pessoas que estão ao nosso redor e a gente sequer tem consciência disso. Então, amados, meditem na palavra, orem ao Senhor, peçam que Ele traga a memória, porque, amados, isso é cura, cura para as nossas vidas e cura aos que estão ao nosso redor. Então, Paulo deixa isso muito claro. Eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Nós temos um propósito de existir. O Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer operar maravilhas por nosso intermédio. Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos conceder a glória, a graça de sermos canal do seu fluir. Então, amados, traga isso para a sua vida, traga isso para a sua realidade, como igreja que de Cristo, que deve se apressar. Estamos nos últimos dias, estamos vendo o que está acontecendo neste mundo tenebroso. Então, amados, apresse, traga isso, peça a revelação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Paulo continua dizendo, esqueçam das coisas que para trás ficam e avanço, prossigo para o alvo. Porque, amado, depois teremos o prêmio, para recebermos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E perdoar foi também um objeto para o qual Cristo nos vocacionou. Cristo nos vocacionou a perdoar. Então, amado, jogue por terra aquela palavra de que eu não consigo. Eu não consigo procurar aquela pessoa. Eu não consigo me distanciar daquela situação. Perdoe, porque Paulo aqui diz, nós temos um prêmio da soberana vocação, porque Cristo nos vocacionou a perdoar. Então, aprendamos a liberar perdão. Liberemos o perdão do Pai. E aí, continuando lá em 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro, no seu capítulo 2, no verso de número 21. 21. A palavra do Senhor nos diz assim, para confirmar, amados, isso que nós estamos falando aqui. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Glórias a Deus por isso. Amados, Cristo nos vocacionou. E aqui nessa passagem Pedro diz,
fomos chamados, para isto mesmo fomos chamados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fomos chamados pelo Senhor para liberar perdão. E aí no final do verso de número 23, onde diz assim, mas entregava-se, quando maltratado, entregava-se àquele que julga retamente. Amados, não carregue esse peso, não carregue esse fardo. Não é com a sua força que você vai conseguir liberar o perdão. Não é com muito pensar na situação e procurar uma circunstância, uma justificativa para você perdoar. Não, nós não temos justificativas e Cristo se encravou os nossos pecados na cruz. Nós não demos nenhuma justificativa e Cristo nos ensina que nós devemos perdoar. E o que Cristo fez e o que Pedro está orientando? Que Cristo, ele entregava-se àquele que julga retamente. Quando Paulo diz que esquece das coisas que ficaram para trás, assim deve ser o nosso modelo, porque nós devemos entregar essas coisas diante do altar de Deus. Entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é o justo juiz. Ele fará justiça, Ele nos honrará no momento oportuno. E aí, quando ele diz aqui, para isto mesmo fosse chamados, e ele, quando maltratado, não fazia ameaças, amado, o pastor Gama, ele, em vários momentos, enquanto eu estava aqui, a gente vive diversas situações dentro da igreja, e aí ele virava e falava, sofre o dano. Nós precisamos sofrer o dano em muitos momentos. Porque quando nós sofremos o dano, nós estamos sendo também, no nosso interior, aperfeiçoados. E o poder de Deus vai se revelando a nós, em nossas vidas. Nós podemos sentir o renovo de Cristo Jesus nas nossas vidas para nos fortalecer, para que nós possamos enfrentar aquela situação com sabedoria, refletindo o sobrenatural de Deus, o amor que Deus derrama sobre nós. Então, amados, nós como cristãos, e assim como Cristo sofreu, porque Cristo veio como homem, e antes dele ser crucificado, ele orou ao Pai, e ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava sofrendo como homem, ele estava sentindo angústia naquele momento, mas ele sofreu o dano por mim, por você, por cada um de nós. E isso nos ensina que nós devemos sofrer o dano para refletirmos o amor de Deus em nós. E através do nosso testemunho, vidas se curvem e se rendam ao único e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Nós temos responsabilidade. E mais do que isso, amados, nós temos, como nós falamos lá no início, nós temos recursos espirituais que nos sustentarão nessa tomada de decisão. Então, que caia por terra hoje todo pensamento contrário, toda sugestão do inimigo, toda paralisia espiritual que impede cada um de nós de liberar o perdão em qualquer área que seja das nossas vidas. Em nome de Jesus, receba para a tua vida. Não se coloque debaixo de jugo de escravidão. E aí, amados, nós devemos também orar pelos que nos fazem mal. Porque para isso também nós fomos comissionados. Nós devemos interceder. E nesse planejamento, nesse exercício de liberar o perdão, porque você não chega e fala, eu te perdoo. Você não vai procurar a pessoa e diz, eu te perdoo, e pronto, acabou. Não é assim. É cura. É cura dia após dia, é decisão dia após dia, e aí o renovo do Senhor vai acontecendo também dia após dia. Se fosse assim, de uma vez só, de uma hora para outra, decidi, pronto, falei. Não é assim, a gente sabe que não é assim, porque aquela dor, aquela ferida fica aqui dentro, e nós devemos, e Cristo vai, dia após dia, colocando aquele bálsamo nos nossos corações, se revelando a nós, trazendo discernimento espiritual para que nós possamos, dia após dia, e cada dia que a gente vai vivendo, a gente vai nos aproximando mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, nós devemos orar, porque quando a gente se põe de joelho e a gente clama ao Pai, a gente está dizendo, Pai, Tu és o dono dessa circunstância. Pai, eu não consigo carregar isso, mas Tu és o meu Deus. Tu disseste na Tua palavra que o Teu jugo é suave, o Seu fardo é leve. Então toma, Senhor, porque eu não consigo.
me orienta, me dá discernimento, me dá direção, me capacita, me renova. E você vai colocando esse fardo nas mãos do Senhor. E Ele vai te aperfeiçoando em amor, porque assim Ele nos prometeu. E o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações. Vamos voltar lá em Mateus, Mateus no capítulo 5, no verso de número 44. Mateus, capítulo 5, verso de número 44. Onde a palavra do Senhor diz assim, porque nós estamos falando que nós devemos orar pelos que nos fazem mal, e a palavra do Senhor diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amados, por que o texto bíblico e por que nós devemos meditar na palavra? Porque seria muito lindo eu falar aqui que vim falar sobre perdão, sair falando um monte de coisa, mas a gente crê no que está na Bíblia. Se a Bíblia diz, nós cremos. A Bíblia confirma o nosso espírito, no nosso espírito, que a palavra do Senhor é justa e verdadeira. E a Bíblia serve para nos fortalecer e nos aperfeiçoar. E a palavra do Senhor nos diz aqui, no capítulo de Mateus, número 5, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Nós já esclarecemos aqui por que nós devemos fazer isso. Porque perdão é decisão, perdão é planejamento. E à medida que fazemos isso, o Senhor vai nos curando, o Senhor vai nos renovando, o Senhor vai nos fortalecendo, para que nós possamos cumprir o plano perfeito dEle e refletirmos o seu amor. E Ele vai nos vivificando, e Ele vai trazendo vida ao nosso redor. Porque através do nosso proceder, novamente digo, vidas estão conhecendo o nosso Jesus Todo-Poderoso. Então, glórias a Deus por isso, amados. Glórias a Deus por isso. E assim nós somos canal da graça de Deus nas outras vidas, porque o Senhor coloca vidas ao nosso lado. E quando a gente começa a caminhar na obra do Senhor, e aí a gente vê que o Senhor coloca na nossa frente para que nós possamos abraçar, acolher uma vida que entra aqui na igreja. Às vezes a gente está na introdutoria e o Senhor traz uma pessoa que está vivendo uma circunstância semelhante àquela que nós vivenciamos. Por quê, meus amados? Porque o Senhor nos vocacionou. E quando nós vivemos essas circunstâncias, nós devemos também ter a mente que o Senhor está nos forjando, nos capacitando para que a graça do Senhor possa fluir para outras vidas por intermédio da nossa vida. E nós devemos dar glórias a Deus por isso. E essa passagem aqui, amados, mais uma vez, foi no início do ministério de Cristo, no Sermão do Monte, dos primeiros momentos em que o Senhor Jesus estava ali ensinando. E Ele ensinou diversas coisas nesse sermão. E dentre elas está aqui, muito claramente, perdoai. Orai pelos os que vos perseguem. Então, amados, mais uma vez, perdão é mandamento, perdão é decisão, perdão é planejamento. Como que eu vou planejar? Meditando na palavra de Deus, pedindo o apoio de Deus, pedindo a revelação do Espírito Santo, porque Ele nos sustenta, nos fortalece e nos capacita. Quando o declaramos como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habitou em nós, passamos a ser filhos e como filhos herdeiros. Então não devemos nos submeter ao jugo de escravidão. Somos um com Ele, porque Ele habita em nós. Então fomos chamados para refletir a sua glória e que assim seja em nossas vidas, porque isso também é decisão nossa, porque existem pessoas que estão 50 anos na igreja, 60 anos na igreja, mas continuam sendo a velha criatura. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos renovar, nos transformar pela renovação da nossa mente, porque o manual de vida está disponível a cada um de nós. Então, o evangelho é transformação. Evangelho é dia após dia, evangelho é renúncia dia após dia, é sermos aperfeiçoados dia após dia. Cara, em cada minuto a gente está sendo aperfeiçoado, porque a cada instante das nossas vidas nós estamos tomando decisões. Para onde devemos prosseguir, o que devo acatar, como devo me posicionar. Em todos esses momentos, que a glória do Senhor se manifeste e que o Espírito Santo de Deus interceda por nós, para que nós possamos tomar a decisão certa, cumprindo o firme fundamento que o Senhor Jesus nos
delegou. E aí nós devemos, amados, exercer esse perdão. Porque tudo isso, essa prática, esse planejamento, essa decisão, para a gente poder exercer o perdão. E aí vamos lá em Provérbios 15, 23, para a gente poder ter uma palavra que vai nos orientar sobre como a gente começa a exercer esse perdão. Provérbios, no capítulo 15, no verso 23, diz assim a palavra do Senhor: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Amados, quando a gente vai exercer o perdão, a gente deve ter em mente que a gente está ali como cristão, como um servo de Deus, para refletir o amor de Deus. E se nós tomamos esta decisão, porque somos filhos e devemos ser obedientes ao nosso Pai, que nos sustenta, que nos concedeu poderes espirituais para que nós estivéssemos ali, cumprindo esse ato de autoridade espiritual, nós não devemos nos achegar com palavras de acusação. Você vai ali liberar o perdão. Você não vai ali para se justificar, para buscar ter razão. Né? Tem no mundo, né, no ditado popular, diz: você quer ser feliz ou quer ter razão? Então, quando a gente vai perdoar, a gente não está ali para ter razão. A gente está ali para exercer o amor de Deus. Então, a palavra nos diz: se alegra em dar resposta adequada. E a palavra, ao seu tempo, quão boa é. Não cabe a nós irmos disciplinar ninguém. Cristo e o Espírito Santo é quem convence, é quem revela, é quem toca. E por meio da nossa atitude, essa vida também vai ser tocada. Porque, amados, eu costumo dizer que tudo na vida é 50%. Porque tem 50% meu e 50% daquela parte que está interagindo comigo. A maneira como eu me posiciono, né, ação e reação, a maneira como eu me posiciono vai gerar uma reação da outra pessoa e vice-versa. Então, nesse momento, né, para você ver quanto que a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Se alegra em dar resposta adequada. Não é para você se justificar ou para você procurar ter razão neste momento. Você está ali como servo, como filho de Deus, para liberar o perdão, para demonstrar o amor de Deus a esta vida. E ponto final. A sua dor, a sua ferida, Cristo vai cicatrizar. O Espírito Santo vai te renovar. À medida que você for liberando esse perdão e que isso for crescendo dentro de você. Então, libere as palavras adequadas. Busque liberar o perdão sem acusação. E aí, em Gênesis 3, 10, vamos lá, em Gênesis 3, 10. Olha que interessante, porque também tem a ver com isso. Desde o princípio de tudo, Gênesis 3, 10 a 13. Em passagem da queda do homem, diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. Que é isso que fizeste? Disse Deus à mulher. E respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Acabei de falar, tudo na vida é 50%. E nós, como cristãos, temos uma paternidade, somos filhos de Deus, devemos refletir o amor de Deus. Nós não devemos procurar a pessoa para perdoar e querendo ter razão e liberando acusação. E muito menos omitindo a nossa responsabilidade ou se fazendo de vítima em determinada circunstância. Isso não vai trazer bom resultado. E nós sairemos dessa situação, se assim nos posicionarmos, muito mais feridos do que ingressamos nela. Então, aqui, nessa passagem, quando Deus arguiu o homem e a mulher, um vai passando para o outro. Adão ainda tem a cara de pau de falar para Deus que a mulher que Deus deu para ele como esposa é que tinha levado ele a pecar. Mas Deus tinha orientado Adão diretamente.
Deus tinha dado a instrução diretamente a Adão. Ele tinha responsabilidade do governo sobre aquele jardim, do cuidado sobre aquele jardim. Deus delegou, e assim Deus também nos delega. Nós temos responsabilidade quando nós dizemos que somos cristãos. Somos pequenos cristos, representantes de Cristo. Então, nós não devemos envergonhar o Evangelho de Deus. Infelizmente, nós temos visto tantos testemunhos maus de pessoas que se dizem evangélicas, porque hoje em dia está na moda dizer que é evangélico. Mas, amados, evangelho sem transformação de vida, a pessoa não é cristã. Porque o evangelho é transformação de vida. O evangelho é aperfeiçoamento em Cristo Jesus, porque Cristo não morreu na cruz em vão. Ele nos lavou, Ele nos redimiu, Ele nos outorgou recursos espirituais para que, assim como Ele triunfou na cruz, nós também triunfaremos nas nossas vidas, nas nossas decisões, se estivermos em unidade com Ele. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, amados, nós já vimos que perdão é mandamento, que perdão é planejamento, é decisão, que nós devemos exercer esse perdão, que a gente não deve procurar a pessoa e buscar e entregar palavras de acusação ou procurar se justificar, e muito menos se esquivar e se fazer de vítima, porque esse resultado não vai ser bacana. E aí, estamos terminando, vamos lá para Miqueias 7. Miqueias 7, no verso de número 19. Miqueias. Vamos ver, é BD. Miqueias 7, no verso 19. A palavra do Senhor nos fala assim, no exercendo o perdão, diz assim a palavra do Senhor. 7:19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amados, quando estivermos exercendo o perdão, ele é definitivo. Como você não precisa estar, se sentir pronto, e você não vai estar ainda cicatrizado nesse primeiro momento, o que o Senhor está querendo nos alertar? Porque que os pensamentos virão, que virão acusações, ou que virão situações e circunstâncias onde você precisará renovar essa atitude de perdão. Porque o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor. Ele não quer que nós sejamos aperfeiçoados. Ele não quer que nós sejamos fiéis a Deus. Ele não quer que nós sejamos obedientes ao nosso Pai. Então, amados, o perdão é de uma vez por todas. Quando Miqueias diz aqui que Ele tornará a ter compaixão de nós, porque nós precisaremos tornar. Porque muitas vezes aquela pessoa que a gente liberou o perdão e voltamos e tal, ela vai fazer a mesma coisa. E você vai dizer, Senhor, de novo. Então, ele diz aqui, tornará a ter compaixão de nós. Qual é o nosso modelo? É Cristo. Cristo nos perdoa todos os dias, não é mesmo? Enquanto estivermos aqui nesta terra, estaremos sendo aperfeiçoados e seremos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos os dias nós pecamos. E o Senhor renova o seu perdão por nós, dia após dia. Então, o Senhor hoje nos ensina que o perdão é de uma vez por todas, mas haverão circunstâncias que chegarão à nossa vida, onde nós deveremos nos lembrar do sacrifício dele na cruz, mais uma vez, não nos submetermos ao jugo de servidão, de escravidão, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. E nós devemos renovar esse perdão. E ele diz, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Cristo já fez isso por nós, pelos pecados que nós já cometemos e por aqueles que a gente ainda vai cometer. Desde que nós nos arrependamos diariamente. Às vezes a gente tem uma circunstância na nossa vida que a gente diz assim, não vou mais fazer isso, eu tenho que me vigiar para eu não fazer mais isso, não fazer mais isso. E a gente vai vigiando, sendo aperfeiçoado. Daqui a pouco, aconteceu uma coisa, ai Jesus, fiz isso de novo. Imediatamente vem o Espírito Santo, e te avisa. E aí, amados,
É só você. Não traga acusação para a sua vida, porque a palavra nos diz, ele lançou de uma vez por todas todos os nossos pecados na profundeza do mar. Não permita acusação do inimigo. Se constrangeu, sentiu o constrangimento que o Espírito Santo traz a nós, se coloca diante de Deus, pede perdão e começa de novo. Não posso fazer isso. E assim vai. E assim segue a sua vida na presença do Senhor Jesus. Não permita que essa situação te afaste de Deus. Te afaste do aperfeiçoamento constante que o Senhor vai produzir na sua vida, até que Ele venha e nos leve para a glória. Não permita, não se coloque debaixo de jugo. Eu estou sendo repetitiva porque o Senhor quer nos trazer isso à memória. Porque, às vezes, a gente precisa liberar perdão para outras pessoas, mas, muitas vezes, nós precisamos liberar o perdão para nós mesmos. Ora, quem somos nós, se Cristo já nos perdoou? Então, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Quando o Senhor, em várias passagens bíblicas, o Senhor aqui na terra, Ele libertava as pessoas, curava, restaurava. Ele dizia, vá e não peques mais. E é isso que o Senhor nos diz todos os dias. Vá e não peques mais. Então, amados, nós devemos liberar o perdão, sim. Mas também nós devemos nos perdoar. Porque o Senhor nos aperfeiçoou nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas, Ele nos aperfeiçoa. Quando nós reconhecemos que nós não podemos, aí nós somos fortes. Porque o Espírito de Deus, nós damos liberdade para que o Espírito de Deus atue em nosso favor. Amém? Então, que o Senhor traga isso, mantenha isso vivo na nossa mente, na nossa memória. Glórias a Deus por isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde está isso? Em 1 João 1:9. Então, o perdão, ele está sempre disponível para nós e para os outros. Está passando de novo por aquela mesma circunstância, o irmãozinho pisou de novo no teu pé. Ô Senhor, dai-me graça. Abraça o irmão, perdoa o irmão e segue o seu caminho. Como Paulo falou, prossigo para o alvo. Então, prossiga para o alvo. Não permita que situações colocadas pelo inimigo na sua vida te paralisem, te impeçam de alcançar o prêmio da soberana vocação que o Senhor Jesus já preparou e já deixou pronto no mundo espiritual para cada um de nós. E glórias a Deus por isso. E o Senhor, quando Ele estava aqui, ministrando, ensinando aos seus discípulos, existe uma passagem em Lucas 17:5, onde Ele fala sobre quantas vezes a gente deve perdoar. E aí, quando Ele ensinou isso para os discípulos, o que os discípulos falavam? Ah, Senhor, aumenta a minha fé. Perdoar não é fácil, amados. A nossa natureza humana, carnal, vai gritar. E aí, quando o Senhor estava ali ensinando os discípulos, na mesma hora falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque perdoar é um exercício de fé. Se eu creio naquilo que a palavra de Deus está me ensinando, se eu creio que eu fui reconciliado com Cristo, fui feito filho, sou herdeiro, tenho herança espiritual garantida para a minha vida, eu preciso exercer a minha fé. E eu reconheço que o dom da fé que o Senhor repartiu comigo, porque a palavra nos diz que fé é dom, que o dom da fé que o Senhor me concedeu vai me garantir o sustento para que eu exerça esse perdão comigo e com o meu próximo. E por fim, amados, para terminar, o perdão, ele gera resultados nas nossas vidas. Alguns eu já falei aqui. Vamos lá em Mateus 18:30. Mateus 18:30. Avançar um pouquinho. Mateus 18:30. Diz a palavra do Senhor assim: Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. E aí, pulando para o 34, diz assim: Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Amados, primeiro resultado, né, e o grande resultado que o perdão traz para as nossas vidas é que o perdão nos liberta
para recebermos as graças de Deus derramadas sobre nós, recebermos a misericórdia de Deus e tomarmos consciência da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Porque essa passagem aqui do credor incompassivo nos fala, nos relata, um homem que tinha uma dívida, acho que de 10 mil talentos, e aí o senhor dele foi cobrar, e ele clamou a esse senhor, e o senhor ficou compadecido e liberou a sua dívida. E aí esse mesmo homem, ao sair, encontrou um outro irmão que devia a ele um valor infinitamente menor. O que ele fez? Deu uma gravata no cara, levou o cara e lançou ele na prisão. Ou seja, ele recebeu a graça e a misericórdia, mas ele não usou de misericórdia com seu irmão. A quem foi perdoado maior? A ele. Nós recebemos o maior perdão. Nós recebemos a salvação por intermédio do amor de Deus. Nós fomos reconciliados, nós temos livre acesso ao Pai, que nos garante recursos espirituais para vencermos, para atravessarmos qualquer circunstância na nossa vida. Nós fomos infinitamente mais devedores do que qualquer um que esteja devendo a nós alguma coisa. Qualquer um que tenha pisado no nosso pé. E aí a palavra do Senhor nos ensina isso essa manhã, que nós devemos trazer isso à nossa memória, para que nós possamos ser aperfeiçoados nele. Ele já havia sido liberto, e se a gente continuar lendo, a gente no verso 34, a gente vê que as pessoas que estavam ao redor, vendo aquilo, ficaram indignadas. E aí foram lá e falaram com o homem que tinha liberado os 10 mil talentos. E aí o que ele fez? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que são os torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Ele já tinha sido liberto. E essa palavra vem confirmar tudo que a gente está falando aqui desde o início. Não se coloque novamente debaixo de jugo de escravidão. Ele já tinha tido a sua dívida perdoada. Ele já tinha sido liberto. Mas quando ele não usou de misericórdia com o seu irmão, ele se pôs na cadeia. Ele trouxe de novo o peso da dívida. E aí nós temos tantas pessoas atormentadas, angustiadas, deprimidas, porque não liberam o perdão, muitas vezes para si mesmo. Então, a palavra do Senhor nos ensina essa manhã: não anule o sacrifício de Cristo na cruz. Perdão não é por merecimento. Perdão é exercício de fé. Renove o perdão dia após dia. Glórias a Deus por isso. E para terminar, amados, o último versículo desta manhã, para que nós levemos como memória, está em Lucas 23. Lucas, capítulo 23, verso de número 34. Lucas 23, 34. Que nós possamos meditar nessa palavra e sairmos com o nosso coração queimando com esse testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele momento, quando chegaram ao lugar do Calvário e ele foi crucificado, olha o que o nosso Pai nos deixou. Nós vimos que lá no Sermão do Monte, quando ele iniciou o seu ministério, ele ensinou sobre o perdão. E aqui, na cruz, ele diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja no nosso proceder, que o Espírito Santo interceda por nós, amém? Glórias a Deus por isso. Vamos colocar de pé, vamos orar. Glórias a Ti, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Traga a sua memória, peça a Deus que traga, que essa noite, que essa manhã caia por terra tudo aquilo que aprisiona, que impede que nós sejamos libertos. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores,
Te agradecemos, te bendizemos, Paizinho. Te exaltamos, Senhor, pela Tua misericórdia que nos cobre, que nos renova, Senhor Jesus, pelo Teu derramar de graça sobre as nossas vidas, Deus. Pelo alerta, Senhor Jesus, que Tu nos concedeste esta manhã, Senhor, de que nós devemos liberar o perdão, Pai. Nós devemos liberar o perdão, Senhor Jesus, conforme o Teu ensinamento, Pai. Conforme o Teu exemplo, Senhor. Porque a maior graça nós recebemos de Ti, porque Tu nos perdoaste, Pai. E quão grande foi o Teu sacrifício, Senhor, para que nós pudéssemos ser perdoados, Pai. Ó Senhor Jesus, Tu tiveste que verter todo o Teu sangue na cruz do Calvário, descer dos céus, vir como homem, ser chicoteado, ser ultrajado, ser cuspido, ser maltratado, Senhor, ser perseguido, Deus. Sofrer, Pai, como homem, na carne, Senhor Jesus. Tu precisaste fazer isto, Deus, para que o fruto da desobediência, Senhor Jesus, não nos lançasse eternamente, Pai querido, no lago de fogo, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu nos resgataste, Pai. Tu pagastes o preço, Senhor, pela nossa salvação, Deus. Tu nos concedeste, Senhor, sermos reconciliados, Pai. E mais do que isso, Tu nos adotaste, Pai, como filhos, Senhor. Tu nos concedeste, Senhor Jesus, benefícios inimagináveis, Senhor Deus, por intermédio do Espírito Santo, que passou a habitar em nós, no momento em que nós Te declaramos como nosso único e suficiente Salvador, Pai. Então, Paizinho, como disseram os Teus discípulos, nós Te clamamos nesta manhã, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Paizinho, para que possamos, Pai, dia após dia, Senhor, sermos aperfeiçoados em Ti, Pai. Sermos transformados, Pai, pelo poder que opera na Tua palavra, Pai. Nesta casa, Senhor Jesus, em que somos alimentados dia após dia, Senhor. Trata, Deus, a nossa natureza, Senhor Jesus. Vai tratando, Senhor, dia após dia. Dá-nos discernimento espiritual, Senhor, para que olhemos para as circunstâncias, Pai, não de forma natural, Senhor Deus, mas que nós possamos enxergar, Pai, com clareza, Senhor Deus, os propósitos que Tu tens, Senhor Deus, com as nossas vidas. Retira, Pai, do nosso coração, Pai, todo desejo que não provém de Ti, e coloca os Teus sonhos, Pai, os Teus planos, Senhor Jesus, na nossa mente, Senhor. Inculca, Senhor Jesus, nos nossos corações e na nossa mente, Pai, o Teu querer, Paizinho, para que possamos, Deus, olhar para Ti em todas as circunstâncias, Pai. E como Tu sofrestes o dano por nós, Senhor, nós tenhamos em Ti a força, o vigor, o renovo, Senhor Deus, de sofrermos o dano pela salvação do nosso irmão, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Nós Te damos graças esta manhã, Pai, e Te pedimos, continua conosco, continua movendo o Teu Espírito em nós, Pai querido. Joga por terra tudo aquilo que não se chama pelo Teu nome, Paizinho. Visita a nossa casa, Pai. Visita a nossa parentela, Senhor Jesus. Visita os nossos entes queridos, Pai, aqueles pelos quais estamos intercedendo, Pai. E aqueles, Senhor Jesus, que nós não estamos intercedendo, Pai, quebra agora, Senhor Jesus. Quebra agora, Senhor Jesus, esta cadeia, Pai. Que nós possamos, neste momento, agora, liberar o perdão, Pai, para aquele que nos afrontou, Senhor. Liberar o perdão, Senhor Jesus, para aquele que nos feriu, Senhor Deus. E possamos, desde já, sentir o Teu bálsamo sendo derramado sobre as nossas cabeças, Pai, nesta manhã, Senhor Jesus. Curando-nos, Senhor Deus, para que possamos ser, Pai, canais do
teu fluir, Senhor Jesus, e não, Senhor Jesus, possamos impedir que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, se acheguem em nós e que sobejem, Senhor Deus, para as vidas que tu colocarás em nosso caminho, Senhor. Nos concede, Pai, aumenta a nossa fé, Senhor Jesus, nos fortalece, nos renova, nos cura, Pai, nesta manhã, Senhor. Assim nós oramos e te damos graças, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. Meus amados, entramos agora no momento de dízimo.